Mais um déficit comercial recorde nos Estados Unidos, depois que a balança comercial registrou um saldo negativo de 141 bilhões de dólares em março, o maior da história, já que os Estados Unidos estão importando muito mais e que isso aumentou muito em fevereiro, mas especialmente em março, à medida que as empresas se anteciparam às tarifas e aproveitaram para aumentar as suas compras em vários setores, e isso fez disparar as importações, enquanto as exportações permaneceram no mesmo patamar que estava nos últimos meses. Portanto, mais uma máxima histórica da balança comercial negativa. E claro que o Trump vai demonizar ainda mais esse déficit, mostrando, olha, precisamos fazer alguma coisa, essa situação é insustentável, isso não pode ficar assim. Mas a gente precisa entender um pouco melhor a dinâmica dos déficits comerciais e até explicar se isso é bom ou ruim. Porque a verdade é que um déficit comercial por si só não é bom nem ruim, depende do que está acontecendo, depende de outros fatores, e é preciso aprofundar essa resposta para ter uma conclusão mais definitiva. E a gente pode entender o déficit comercial primeiro sob a perspectiva de uma pessoa, por exemplo. Então, qualquer pessoa certamente incorre em algum déficit comercial com algumas empresas. Eu, por exemplo, certamente tenho um déficit brutal com a Coca, porque eu consumo Coca Zero há anos e a Coca não compra nada de mim. Então eu tenho um forte déficit comercial com a Coca. Assim como tenho com outras empresas, mas com outras tenho um superávit comercial. O importante é olhar o agregado. No saldo total, eu estou comprando mais do que vendendo, então tenho um saldo comercial negativo, um déficit, ou eu estou vendendo mais do que comprando, portanto exportando mais do que importando, um superávit comercial. Porque se eu tiver um déficit comercial, significa que alguém precisa financiar esse excedente. Ou eu preciso ter renda, reservas já para fazer frente a essa compra maior do que as minhas vendas, ou então alguém precisa financiar e eu, Fernando, assumo uma dívida para poder manter o meu consumo, as minhas compras num patamar mais elevado do que as minhas vendas. E a mesma lógica funciona também para os países. Se um país está importando mais de um país específico, não é tanto problema, especialmente porque alguns produtos, algumas mercadorias certamente serão mais bem produzidas, com melhor qualidade, menor custo do que outras, então é normal haver um déficit comercial com um país ou em algum produto em específico. Agora, se um país incorre em déficit comercial por meses ou anos a fio com o estrangeiro, significa que ele está consumindo ou gastando mais do que ele produz. Ele está importando, comprando mais do que está exportando, vendendo. E alguém precisa financiar esta compra além das suas possibilidades. Então, o saldo comercial negativo necessariamente significa que o estrangeiro está financiando o país. Eu vou mostrar alguns gráficos depois para que essa explicação fique bem didática e se entenda os fluxos de capitais também. Mas é isso que significa um déficit comercial. Portanto, um país que importa mais do que exporta, acaba também acumulando dívidas a favor do estrangeiro, porque o estrangeiro financia esse saldo na balança comercial negativo. Mas isso por si só tampouco é um problema, porque depende de onde o gasto está sendo direcionado. Se esse déficit comercial significa que o país está gastando em investimento para aumentar a capacidade produtiva de suas fábricas, ou, enfim, infraestrutura para melhorar a produtividade da economia, essa dívida que incorre ao financiar um déficit comercial vai se traduzir em maior produção da economia num futuro não tão distante, o que vai permitir ao país produzir mais, portanto exportar mais do que importa, e aí ter um superávit comercial e repagar as dívidas acumuladas previamente. Então o déficit comercial por si só não é negativo para a economia, e dependendo de como for usado essa importação, de como a importação for gasta, pode ser até benéfico para um país. O problema é quando um país incorre num déficit comercial para financiar mais o consumo
que não vai resultar em nenhum ganho de produtividade ou nível de produção maior no futuro, e o país apenas fica com as dívidas, devendo para o restante do mundo, se torna um devedor e não conseguiu aumentar seu nível de produção. Como é que um país, então, repaga aquelas dívidas no futuro? Vai precisar apertar os cintos, consumir menos, aumentar o seu nível de produção e conseguir repagar aquela dívida. Para a gente mostrar um exemplo prático, vamos analisar aqui o balanço de pagamentos do Brasil, e a gente pode colocar aqui já na tela. Temos a conta corrente em azul, conta capital, que normalmente é desprezível, a conta financeira, as reservas internacionais, a variação das reservas e erros e omissões. Aqui a conta corrente, vamos assumir que tudo aqui significa a balança comercial, então exportação e importação de mercadorias. As reservas internacionais, quando aqui estão negativas, significa que está aumentando o nível de reservas, então elas estão aumentando no país. E o contrário, quando está aqui positivo, significa que as reservas estão saindo do país. O que aconteceu com o Brasil, especialmente ali a partir de 2009 até 2012, 13 mais ou menos? Havia uma conta corrente deficitária, então importando mais do que exportando, mas houve tanta entrada de capitais, então o estrangeiro financiou não apenas esse saldo de conta corrente, mas investiu tanto, veio tanto capital para o Brasil, que esse saldo excedente se materializou na forma de reservas internacionais. E foi a partir desse momento, especialmente ali em 2009 e 2010, que o Brasil conseguiu acumular muitas reservas internacionais. Mas a conta corrente negativa, então o déficit comercial, ele permaneceu aqui por muitos anos. Só que chegou 2012 e 2013, aquele capital que estava vindo em abundância passou a diminuir, reduzindo drasticamente, a ponto de não resultar mais em acúmulo de reservas internacionais, e em algum momento o país precisa tomar uma decisão. Pô, se agora o meu déficit comercial não está sendo financiado pelo capital estrangeiro, ou não há capital estrangeiro suficiente, eu preciso usar das minhas reservas para financiar as importações em excesso. Então, o saldo negativo da balança comercial. Mas pode chegar no limite em que as reservas acabam, especialmente nos países que têm regime cambial de taxa de câmbio fixa, é o que costuma acontecer. Quando há taxa de câmbio flutuante, a outra possibilidade ou a outra solução quando há um déficit comercial e não há financiamento estrangeiro suficiente é permitir que o câmbio desvalorize, e a desvalorização da moeda é que vai reequilibrar os saldos comerciais e o fluxo de capitais. Como aconteceu justamente no Brasil, aqui a gente pode voltar, e agora mostrando até com a taxa de câmbio no eixo da direita, em que a partir de 2014, especialmente o câmbio passou a se depreciar, chegando lá de mais ou menos R$2 por dólar para quase 4 ali em 2015, 2016. Então aí foi uma forte desvalorização da moeda brasileira, que foi suficiente para reverter aquele déficit comercial elevado que havia até então, já que não estava entrando mais tanto capital no Brasil. Basta lembrar aqui também que em setembro de 2015 nós perdemos o grau de investimento. Então essa é a maneira que um país equaliza um déficit comercial, ou pela desvalorização do câmbio, que vai resultar em menos importações e mais exportações ao longo do tempo. Ou então o Brasil usa das suas reservas, o país usa das suas reservas, que podem em algum momento acabar, e foi o que aconteceu nas famosas crises cambiais, ou crises de balanço de pagamentos no Brasil no passado e na Argentina mais recentemente. E isso é o que costuma acontecer com os países ao longo da história que emitem uma moeda própria, mas uma moeda que não é moeda de reserva. A grande exceção para essa regra são justamente os Estados Unidos, que emitem a moeda de reserva. Portanto, quando há um déficit comercial, os americanos podem simplesmente criar nova reserva. Ele não tem reserva parada que ele precisa consumir dela. Ele pode simplesmente criar do nada uma nova reserva, emitir dólares e com isso seguir bancando esses déficits comerciais. E essa é a essência do sistema monetário sob o qual vivemos nos últimos 50 anos e que se agravou nos últimos
pelo menos 20 anos, 25 anos, como comentei nos primeiros vídeos sobre o grande plano de reset econômico do Trump. Então essa é uma característica singular do dólar americano, que perpetua os déficits comerciais, portanto, mantém o endividamento externo rodando, aumenta este saldo que já ultrapassa 26 trilhões de dólares, tudo que os Estados Unidos devem para o restante do mundo, somando famílias, somando empresas, o governo, e já descontando os ativos que os americanos têm no exterior. Essa é a famosa posição de investimento internacional líquida, saldo devedor externo de 26 trilhões de dólares. E há um agravante nessa situação toda, e essa é uma das grandes preocupações do governo americano, é que se você está incorrendo um déficit comercial, uma coisa é um saldo negativo na balança com países aliados, Japão, Coreia do Sul, Alemanha. Outra coisa é um saldo comercial negativo com países que podem ser adversários ou até inimigos geopolíticos, como é o caso da China. E como num déficit comercial com um país você necessariamente está incorrendo em dívidas com aquele país, significa que a China está financiando também parte desse déficit. Então imaginem num passado, quando havia a Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética, Estados Unidos não estava aprofundando a sua relação comercial e ajudando a desenvolver a economia da União Soviética e ficando na mão dos soviéticos, permitindo um financiamento dos soviéticos, que bancavam então esse déficit comercial americano. É uma situação até esdrúxula e inaceitável de você aprofundar as relações comerciais com um inimigo declarado seu. O caso da China não é exatamente o mesmo, mas a preocupação geopolítica e por conta de tudo que aconteceu nos últimos anos e desde a ascensão de Xi Jinping, essa é uma preocupação real do governo americano e que aumentou nos últimos anos. Então, parte dessa decisão de reverter os déficits comerciais, um novo acordo monetário, reestruturar o comércio global, também passa por essa preocupação geopolítica com China. Mas déficits comerciais por si só não são nem bons nem ruins, depende do que está acontecendo. Espero ter ficado mais claro agora a questão de déficit comercial e a maneira que Trump está tentando resolver este problema é por meio de tarifas e por meio do enfraquecimento do dólar americano ou um novo arranjo monetário que até o momento ainda não aconteceu. Mas outras pessoas influentes ao longo da história propuseram já alternativas para a correção desses desequilíbrios, como foi o caso do Warren Buffett com seus famosos certificados de importação. Mas esse é o assunto que a gente vai trazer com mais profundidade, exclusivo para os nossos assinantes do Follow the Money. Se você não segue o dinheiro ainda, siga o dinheiro. Código QR em algum lugar da tela, link na descrição do vídeo, o seu aplicativo definitivo de finanças, investimentos e economia. Inclusive, acabamos de disponibilizar o novo documentário sobre o futuro do dólar, a dívida americana, está sensacional. Confiram, sigam o dinheiro, valeu, eu fico por aqui, espero ter gostado, se inscrevam no canal, ativem o sininho e compartilhem esse vídeo. Valeu!